Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje você vai atravessar a porta de um ginásio que já não existe mais, mas que ainda vive no imaginário de qualquer apaixonado por combate. Um lugar onde o suor gotejava das paredes, onde a dor era rotina, e onde um jovem chamado Michael Gerard Tyson foi transformado, dia após dia, repetição após repetição, na manifestação mais assustadora de potência que o boxe já viu. Este é o treino de calistenia de Mike Tyson. Um ritual tão simples, e ao mesmo tempo tão brutal, tão desumano, que criou o corpo de um campeão mundial com apenas 20 anos. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não-violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. Para compreender essa rotina lendária, é preciso entender que ela não surgiu do nada. Ela nasceu da mente de um homem, Cans D'Amato, o mestre que acreditava que a força mais importante do lutador não estava nos músculos, mas na disciplina. Cans dizia: a disciplina é fazer o que você odeia como se você amasse. E Tyson levou isso ao limite. Para Cans, a calistenia não era apenas treinamento físico. Era um treinamento psicológico. Era o ato de forçar o corpo até o ponto de exaustão, dia após dia, para que a mente aprendesse que desistir simplesmente não era uma opção. E é por isso que Tyson fazia não 20, não 100, mas centenas, e às vezes milhares de repetições por dia. Ele não era moldado por equipamentos modernos, por máquinas de academia, por técnicas de hipertrofia. Ele era moldado pela repetição constante, pela dor acumulada e pelo espírito de guerra que Cans implantou em seu coração. A jornada diária de Tyson começava antes do sol nascer. Ele acordava por volta das 4 da manhã, ainda no silêncio absoluto, quando o mundo dormia. Essa solidão era parte da filosofia de Cans. Treinar cedo dava a Tyson a sensação de vantagem psicológica. Enquanto seus futuros adversários dormiam, ele já estava correndo quilômetros. Mas a corrida era apenas o prólogo, a abertura de um ritual muito maior. Quando Tyson retornava, suado, ofegante, o corpo aquecido, ele iniciava o que realmente o transformaria em uma máquina de combate, a calistenia diária. Começava pelos abdominais. Não era uma série de 30. Não era uma série de 50. Tyson fazia entre 1.000 e 2.000 abdominais por dia, divididos em blocos que se espalhavam por toda a sua rotina. Ele executava repetições no vestiário, nos intervalos do treino técnico, antes do treino de combate, depois do treino de combate, enquanto conversava, enquanto aguardava instruções, enquanto o tempo passava ao redor dele. Tyson simplesmente vivia fazendo abdominais. E por que fazia tantos? Porque Cans acreditava que o centro do corpo é o núcleo absoluto da força de um lutador. Um abdômen fraco não aguenta pressão. Um abdômen fraco não sustenta rotação. Um abdômen fraco rouba velocidade. Já um abdômen forte gera potência no soco, aumenta a estabilidade, melhora o equilíbrio, protege as costelas, absorve impacto e mantém o lutador firme mesmo quando o corpo já está cansado. Tyson entendia isso profundamente. Por isso treinava abdominais de todos os tipos. Abdominais clássicos, elevação de pernas, torções laterais, joelho ao peito, abdominais com rotação para simular o giro do tronco nos golpes. Cada repetição queimava o estômago. Cada bloco parecia interminável. Mas repetição após repetição, seu centro se transformava em concreto armado, criando a base da explosão que aterrorizava adversários. Depois vinham as flexões. Sem intervalo longo, sem descanso prolongado. Tyson simplesmente ia ao chão e começava. 100, 200, 300, até completar cerca de 500 flexões por dia. As flexões moldavam seu peito, tríceps e deltoides, mas principalmente sua estrutura de ataque. Tyson não era um boxeador que ficava na longa distância esperando oportunidades. Ele era um predador de curta distância. Ele entrava, esquivava, explodia, acertava, recuava e voltava novamente. Isso exigia uma cadeia muscular resistente, rápida e agressiva. A flexão dava essa resistência. E era feita no estilo Tyson, rápida, intensa, com ritmo constante, mas sempre controlada. Ele não treinava visando estética. Ele treinava para suportar rounds intermináveis e manter a potência até o último segundo. Logo após as flexões, vinham os dips, os mergulhos nas paralelas. 500 por dia. Os dips eram vitais para seus golpes curtos e violentos. O mergulho fortalecia intensamente peito, tríceps e ombros, mas também sua capacidade de continuar golpeando mesmo quando os braços estavam pesados como chumbo. Tyson não fazia dips como um fisiculturista focado em amplitude perfeita. Ele fazia como um lutador. Rápido, agressivo, sem frescura, com alta repetição e intenção de combate. Os músculos queimavam. A respiração acelerava. Os braços tremiam. Mas era justamente essa sensação, a sensação de colapso iminente, que Cans queria que Tyson enfrentasse diariamente.
Se ele aprendesse a continuar mesmo queimando, no ringue ele seria imparável. E então chegava uma das partes mais negligenciadas por lutadores comuns, os encolhimentos de ombro. Tyson fazia cerca de 500 por dia. Por quê? Porque seu estilo, o famoso pequiabo, dependia de trapézios absurdamente fortes. Muito mais fortes do que os de um lutador comum. É o trapézio que mantém a guarda alta por longos períodos. É o trapézio que absorve impacto quando o adversário tenta deslocar a guarda. É o trapézio que protege o queixo, criando uma muralha muscular. É o trapézio que permite mover a cabeça repetidamente, em movimentos curtos, rápidos e angulares. Aqueles movimentos de esquiva hipnóticos de Tyson, onde ele parecia desaparecer e surgir ao mesmo tempo, eram sustentados por essa musculatura densa, resistente e explosiva. Um trapézio fraco faz a guarda cair. Um trapézio fraco prejudica a defesa. Um trapézio fraco deixa o lutador mais vulnerável ao nocaute. Mas um trapézio forte transforma o pescoço, a cabeça e a guarda em uma fortaleza. E Tyson era exatamente isso, uma fortaleza ambulante. Mas nada, absolutamente nada, no treino de Tyson impressionava tanto quanto os agachamentos. Existem relatos de que ele fazia até 2.000 agachamentos por dia. Sim, 2.000. Tente imaginar isso. A dor que sobe pelas coxas depois de algumas dezenas. O ardor nos glúteos depois de algumas centenas. A luta mental para manter a postura depois de 1.000. E mesmo assim, ele continuava. Por que tanto foco nas pernas? Porque Tyson avançava com explosão e velocidade. Seus golpes não vinham apenas dos braços, vinham das pernas subindo pelo corpo inteiro, em cadeia cinética perfeita. Andar para frente como um tanque exige força nas coxas. Esquivar nos ângulos do pequiabu exige glúteos fortes. Girar o tronco para soltar ganchos devastadores exige base firme. Agachar milhares de vezes por dia cria mais do que força, cria densidade física. Um corpo resistente à exaustão. Um corpo pesado, compacto, sólido. Essa densidade deu a Tyson sua postura compacta, sua base inabalável e sua capacidade de gerar potência absurda a partir do chão. Mas existe um último componente da calistenia de Tyson que poucos mencionam, e talvez seja o mais essencial de todos, o treino de pescoço. Tyson fazia exercícios que hoje muitos treinadores considerariam arriscados, mas que, para ele, formavam uma armadura natural. Ele treinava pontes para frente e para trás, movimentos circulares, resistência isométrica, empurrões controlados, flexões do pescoço sem apoio. E o motivo é simples. O pescoço é o escudo contra o nocaute. Um pescoço forte absorve melhor os impactos. Evita que a cabeça gire bruscamente. Mantém o equilíbrio. Reduz a aceleração do cérebro dentro do crânio. Diminui o efeito de chicote. E Tyson sabia disso desde muito jovem. Kans repetia: quem tem um pescoço fraco, cai. Tyson levou isso ao extremo. Por isso desenvolveu um dos pescoços mais fortes já vistos no boxe. Uma verdadeira proteção natural que fazia seus adversários se desesperarem ao perceber que ele simplesmente não recuava, não desequilibrava, não sentia tantos impactos. Tyson, desde jovem, tinha consciência de que queria ser imparável. Kans reforçava isso todos os dias. E assim, repetição após repetição, Tyson desenvolveu um dos pescoços mais poderosos do boxe. Essa era a essência da calistenia dele. Simples nos exercícios, monstruosa no volume, disciplinada até o limite da sanidade. Mas por que ele fazia tudo isso? Porque Tyson queria ser mais do que um lutador. Ele queria ser um predador dentro do ringue. E para isso, Kans o transformou em alguém que não cansava, que não recuava, que não sucumbia à dor. Um lutador que suportava horas de treino, que repetia movimentos até que seu corpo automatizasse cada ação. E talvez esse seja o segredo da calistenia de Tyson. Ela não construía apenas músculos. Ela construía comportamento. Construía fé em si mesmo. Construía a certeza de que, quando o momento chegasse, ele seria o homem mais preparado do ringue. A rotina inteira de Tyson, corrida, sparring, técnica, sombra, saco pesado, calistenia, alimentação e descanso, formavam um ecossistema perfeito para moldar um campeão. Mas a calistenia era a espinha dorsal desse ecossistema. Era ela que mantinha a máquina funcionando. Era ela que transformava o jovem em aço. E é por isso que, até hoje, esse treino se tornou lendário. Porque ele prova que não são as máquinas que constroem monstros. É a disciplina. É a repetição. É fazer o simples, de forma extrema. Essa é a calistenia brutal de Mike Tyson. Um ritual. Uma filosofia. Uma forja humana. Um caminho que transformou um garoto de Brooklyn no pugilista mais assustador de sua era. E ao final de tudo, a pergunta é simples. Você teria coragem de treinar como Mike Tyson? Se você curtiu essa jornada brutal pelo treinamento do maior monstro do boxe, deixe seu like, se inscreva no canal Mundo Marcial, ative o sininho e compartilhe com quem ama artes marciais.
Isso ajuda demais o canal a crescer e trazer mais conteúdos como este. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.